Bom dia, boa tarde, boa noite, como estão vocês, meus queridos alunos do nono ano? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula nossa de História com o professor Juan, tá? A nossa aula de hoje, eu sei que ela é um tanto quanto esperada por alguns alunos, que é a nossa aula sobre Segunda Guerra Mundial. Eu quero que vocês se atentem que eu vou fazer uma narrativa aqui um tanto quanto breve, porque algumas batalhas elas são extremamente importantes, então eu vou pegar em questão de relevância mesmo, tá? Se eu fosse ficar falando aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, eu ia demorar acho que 3, 4 dias falando sem parar. Então, vamos por parte que é para facilitar. Pessoal, na primeira fase, vamos separar assim, por 3 fases, tá? A primeira fase da Segunda Guerra Mundial, a gente pode iniciar lá um pouquinho antes de 1939. Lembra lá que o Hitler, ele assumiu o poder de chanceler, ele foi eleito em 1931? Pois bem, depois que ele é eleito e declarado chanceler da Alemanha, o Hitler ele vai iniciar um processo de armamentização e principalmente de uma guerra industrial como nunca vista antes. Quando a Alemanha sai da Primeira Guerra Mundial, ela passa por longos períodos sendo desmantelada, sendo destruída das suas indústrias. As suas tecnologias foram dominadas e agora ele não tem mais um poderio para conseguir conquistar a Europa. Só que a partir do momento que o Hitler e o partido nazifascista assumem a sociedade alemã, ele vai mobilizar todos os esforços possíveis para manter o seu nível tecnológico lá no topo. Spoiler, ele consegue. Uma coisa que a gente tende a subestimar quando observamos a Segunda Guerra Mundial é o poderio de guerra dos nazistas. Gente, tecnologia nazista era o topo de linha que existia na época. Os tanques alemães, eles eram muito mais poderosos, a blindagem deles era muito mais grossa, os seus canhões eram muito mais potentes, ao nível de que alguns operadores de tanque dos aliados, americanos, ingleses, franceses, tinham realmente pesadelos com os tanques alemães. Da mesma forma, a Luftwaffe, que é a lendária esquadrilha alemã de força aérea, também é absurda. São os primeiros a inventar bombardeiras de longa distância, mergulhadores, caças de batalha muito avançados, com foguete inclusive. Então, assim, o poderio de guerra alemão ele é muito maior do que o dos aliados. E quando iniciamos aqui de fato o conflito, ainda em 1938, nós vamos ter ali as primeiras tensões, né? A Alemanha, isso é muito curioso, ela era proibida de fazer expansão territorial. Todavia, tanto os ingleses quanto os franceses, eles não queriam entrar em uma nova guerra, eles estavam com muito medo de uma nova guerra, principalmente porque os países estavam passando por uma crise. Por uma questão do regime democrático ele ser mais fragmentado em poder, eles não conseguiram lidar muito bem ainda com a recuperação da crise de 29. Então eles não estão tentando entrar em uma guerra, eles na verdade estão tentando evitar. Tanto que o primeiro-ministro da época, o David Chamberlain, ele vai tentar iniciar negociações de paz ali com o Hitler. Do nível de que o Hitler vai mentir para ele e falar, não, eu só quero os territórios que antes eram da Alemanha. Quando a gente perdeu os territórios lá na Primeira Guerra Mundial, eu só quero tomar eles de volta e formar a Alemanha como ela era antes. O Chamberlain acredita, coitado, né, e cai nessa falácia. Só que o Hitler, na verdade, ele vê que esses espaços eles são apenas trampolins. A batalha de verdade vai partir desses espaços. Quais são? A antiga Renânia, que é basicamente o território onde fica o Rio Reno, que divide a Alemanha ali, é um ponto estratégico muito poderoso. E a região das Sardenhas, que faz fronteira ali com a Polônia. Quando ele conquista as duas regiões, então agora ele está pronto para a batalha. Em 1939, ele lança uma ofensiva inacreditavelmente poderosa contra a Polônia. A Polônia consegue ainda lutar bravamente por 6 meses, mas é tudo que ela consegue fazer, porque o Hitler agora ele trouxe um novo tipo de guerra, a Blitzkrieg. Blitzkrieg significa guerra relâmpago. E essa guerra relâmpago basicamente é algo nunca visto antes, com uma mobilidade e um poder destrutivo muito maior. Ele mandava fazer um bombardeamento antes da batalha, depois ele enviava blindados na frente e soldados atrás. Basicamente eram 3 ondas de ataque que aconteciam de forma relâmpaga em 1 e 2 dias no máximo, o que antes demorava meses, ele consegue tomar a cidade em apenas alguns dias, inclusive a Polônia cai em apenas 6 meses.
Conquistada a Polônia, agora para ele vai ficar mais fácil ainda conquistar a França. A França, depois da Primeira Guerra Mundial, ela construiu a linha Maginot, que é uma linha de defesa que fica entre a fronteira da França com a Alemanha, e essa linha, segundo os franceses, nunca seria transponida, ela nunca seria passada. Ali era um forte que realmente era impossível alguém passar. Só que a França constrói isso ao lado de uma floresta, que é também tida como intransponível por tanques. Só que os tanques franceses não passavam por ali. Os tanques alemães passavam. Os Panzers, eles têm uma capacidade de motor, de tração muito mais forte, muito mais poderosa que os tanques franceses. Então eles passam a linha das florestas muito mais fácil, contornam a linha Maginot e conseguem vencer a França em um tempo recorde de apenas 6 ou 7 meses, se não me engano, fazendo com que parte do exército francês se renda, e isso vai deixar a França assim, em frangalhos. Se havia algum exército que poderia enfrentar a Alemanha naquele momento, não tem mais. A França, que era a grande potência militar, foi conquistada, e agora todos os recursos que a França tinha armazenado para enfrentar a Alemanha foram parados na mão dos alemães. Isso vai deixar a Alemanha ainda mais poderosa, e a partir daí ninguém consegue mais parar as conquistas alemãs. Ela consegue invadir o resto do território francês, ela invade a Espanha, uma parte da Espanha só, né, porque a Espanha ela era neutra e aliada ali dos alemães, então ela só pega um pedacinho ali da Catalunha, que é para ajudar a passar os tanques. Ela chega, inclusive, a ameaçar invadir Portugal, só que Portugal também tem um aliado lá, que é o Salazar, então eles acabam ficando neutros, eles apenas cedem os portos para os nazistas usarem. Os restos ali que nós tínhamos de resistência aos alemães, que era a União Soviética e os Países Baixos, estão sofrendo muito. A União Soviética ela inicia um tratado de paz que logo mais ele é quebrado, e justamente a Grã-Bretanha é a grande judiada aqui dessas batalhas. A Alemanha ela tem como objetivo destruir a Inglaterra, porque a Inglaterra era o grande símbolo imperialista anti-alemão na época. Então veja só, agora nós iniciamos a batalha pela Grã-Bretanha, e essa batalha é basicamente naval e principalmente aérea. Essas batalhas elas ocorrem diversos dias, né, por meses, anos, e os ingleses mostram um poder de resiliência inacreditável. Eles não se rendem. Eles lutam até literalmente o último homem, o que faz com que a Inglaterra seja o bastião da liberdade ali na Europa. Enquanto isso, os Estados Unidos do outro lado do oceano não estão nem aí. Eles não estão querendo participar da guerra, porque o número de mortes para eles na Primeira Guerra Mundial já foi um absurdo, por uma batalha que não era deles, então eles estão com uma política de distanciamento. Só que a questão é, o Japão, ao mesmo tempo que a Alemanha começou a conquistar a Europa, o Japão começou a conquistar a Ásia e a parte da Oceania. O Pacífico é o local onde os japoneses querem instalar uma nova monarquia imperial, onde o Império Japonês tem que alçar níveis inacreditáveis de poder. Os ingleses, como estão com mãos atadas, eles não podem ajudar os americanos. Então, basicamente, os conflitos que vai acontecer nos primeiros momentos ali entre Estados Unidos e Japão vão ser distanciados da batalha na Europa. Os Estados Unidos, por exemplo, sequer tinha declarado guerra contra a Alemanha nazista. O problema dele era só com os japoneses. Por quê? Os japoneses, sabendo que essa batalha ocorreria com os americanos, inevitavelmente, eles bombardeiam Pearl Harbor, que era onde ficava os maiores navios e os porta-aviões dos americanos. Quando eles bombardeiam Pearl Harbor, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão, o Japão também declara guerra aos Estados Unidos, e por algum motivo que ninguém sabe, a Itália e a Alemanha também declaram guerra aos Estados Unidos. Só que só mais tarde, os Estados Unidos vão começar a lutar contra a Alemanha na Europa. Muito por pressão do Stalin e do Churchill, que são os combatentes, né, são os líderes dos combatentes ali na União Soviética e na Inglaterra. E será na terceira fase da Segunda Guerra Mundial onde as batalhas mais decisivas vão acontecer. Entre elas, eu gostaria de elencar por ordem aqui de importância, basicamente, que é a primeira, a Batalha de Iwo Jima. A Iwo Jima é uma ilha vulcânica que fica ali no Pacífico, que era a grande ilha fortificada dos japoneses. Os americanos vão mobilizar tropas assim a níveis nunca antes vistos, né, 250 mil, 300 mil soldados para conseguir conquistar Iwo Jima. Morre muito americano, morre muito japonês,
principalmente porque os japoneses têm uma política de não se render por uma questão de honra, que vai remeter à época dos samurais. Inclusive, um prêmio que os americanos tinham para si era conseguir pegar a katana de algum oficial japonês, né? Os oficiais japoneses, por eles serem elevados a um status quase de um samurai, eles andavam com uma katana na sua cintura, juntamente com a sua pistola. Então, assim, a Batalha de Hiroshima ela vai ser extremamente traumática para os americanos, mas ela vai ser um trampolim, inclusive, para chegar no próprio Japão e conseguir conquistar a cidade de Tóquio. E a conquista de Tóquio eu vou deixar para o finalzinho do vídeo, porque tem um marco aí que a gente tem que falar um pouquinho mais sobre ele. Mas após a Batalha de Hiroshima, nós temos ali a Batalha da Normandia, onde nós temos o famoso dia D, hora H, quando os americanos, juntamente com outros aliados, vão soltar a gente, jogar a gente ali na praia da Normandia, na França, como também da maneira que ninguém imaginava que seria possível. Quase 500 mil tropas vão ser jogadas ali na praia da Normandia, não simultaneamente, mas em formas de ondas, até que eles conseguem conquistar a parte ali da França, juntamente com uma operação de paraquedistas. Essas batalhas são geralmente as mais famosas no cinema, tá? Você consegue ver em Soldado Ryan, ver Band of Brothers, tá falando dessas batalhas. Já agora a terceira batalha que eu digo que é a mais importante é justamente porque ela é simbólica, que é a Batalha de Stalingrado. A União Soviética já vinha perdendo territórios para a Alemanha há muito tempo, tá? Há anos está perdendo território. Desde 43, a União Soviética, até mais na verdade, até de 41, a União Soviética tem perdido território. Inclusive, os alemães chegam muito próximos a Moscou, até dominam por alguns dias, depois recuam por conta da Batalha de Guerra Total. Quando você estuda Napoleão Bonaparte, você percebe o seguinte: a Rússia, você não invade no inverno, você planeja muito bem a sua invasão na Rússia para que ela termine antes do inverno chegar. Pois bem, o Hitler não estudava muito história, ele tenta invadir a Rússia subestimando o tempo do inverno. Ele organiza uma operação e fala, olha, basicamente, não vai dar tempo do inverno chegar, porque a gente vai vencer muito antes. Então os soldados não levam provisões, não levam casaco de frio, não levam brusinha, não levam nada. Eles vão na cara e na coragem. Pois bem, os russos já sabiam lutar contra um exército invasor. Eles fazem a tática de guerra arrasada, que é basicamente quando a gente recua, não deixa nada para o exército estar invadindo. Se tem vaca, a gente mata a vaca. Se tem campo, a gente taca fogo no campo. Se qualquer coisa que pode alimentar e abastecer o exército inimigo está chegando aqui, a gente vai destruir. Essa tática de guerra arrasada junta com o inverno vai judiar e acabar com a moral do exército alemão. Para piorar tudo, eles batem de frente com a cidade de Stalingrado. A cidade de Stalingrado é uma cidade que foi nomeada em homenagem ao ditador soviético, que é o Stalin. Então ela não vai ser perdida a custo nenhum. Não importa o que aconteça, os soviéticos não vão abrir mão de Stalingrado. Hoje sabe-se que morreu aproximadamente 650 mil pessoas na Batalha de Stalingrado. É gente pra caramba. E é um nível que o Hitler também não quer abrir mão dessa batalha. Ele começa a bater em cima de mandar mais tropa lá, até que chega um nível que o próprio general da batalha de Stalingrado, Zhukov, fala, não cara, chega, eu posso ser preso, mas aqui a gente não vai conseguir conquistar nada. E ele começa a recuar gradativamente e isso vai literalmente liberar a porteira, né? Daí para frente ninguém mais consegue parar as tropas soviéticas. Os americanos vencem batalha após batalha na Normandia, vencem as batalhas na Bélgica, conseguem cercar também o exército alemão. Em contrapartida, lá do lado do Pacífico, os americanos estão vencendo batalha após batalha também, já inclusive começam a chegar perto de Tóquio. Só que o grande problema aqui falado eu gostaria de ressaltar que é a bomba atômica, né? A grande corrida ali do final da Segunda Guerra Mundial é quem teria a bomba atômica antes. A Alemanha estava desenvolvendo e os Estados Unidos também. Só que os alemães usavam um composto de uma água pesada, uma água super carbonizada. Então essa água ela demora muito para ficar pronta. Já a bomba atômica dos americanos é barata porque usa urânio enriquecido, então é facinho de explodir. Basicamente, a bomba atômica ela vai ser usada já após o fim da guerra. A Alemanha nazista já havia se rendido em 45, quando os soviéticos invadiram Berlim, inclusive o Hitler já tinha se matado. O que acontece então? O Japão está se recusando ainda a se render, porque eles vão lutar até o último homem. O imperador jamais se renderia.
quando os americanos têm a ideia, então, de usar a bomba atômica para mostrar que o poderio americano tinha chegado a seu ápice. Os cientistas que desenvolveram a bomba elaboram um manifesto e pedem para que os generais usem essa bomba somente em alvo que não seja civil, ou pelo menos exploda essa bomba do mar para mostrar o poder dela. Os militares, coisa nenhuma. Eles marcam a cidade de Hiroshima, explodem a primeira bomba. Os japoneses ainda resistem, né, com um pouco de temerário. O imperador mesmo já havia dito que ele gostaria que o Japão se rendesse, mas os generais se recusaram, e aí os americanos explodem a segunda bomba em Nagasaki. Quando eles explodem a segunda bomba em Nagasaki, o próprio imperador vem a público e fala: nós nos rendemos, chega, vamos preservar o Japão e o que sobrou da nossa nação. Assim acaba a Segunda Guerra Mundial, mas curiosamente a paz ela é simbólica, né? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, já iniciamos quase que intermitentemente, já em 1946 e 47, o período da Guerra Fria. Pessoal, vou terminar nossa aula de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado e principalmente aprendido. A nossa próxima aula vai ser especificamente sobre o Holocausto, tá? Um beijo, um abraço, até a nossa próxima aula.